abrir a minha apresentação e postar para vocês, para a gente iniciar um debate que deve durar aproximadamente 20 minutos, tá? Pronto. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Perfeito. Então, para começar a falar de edema agudo de pulmão, boa noite a todos presentes da nossa equipe de clínica médica e do programa de residência. A gente tem que entender que o pulmão possui algumas estruturas que possuem uma íntima correlação entre esse saco alveolar e os capilares sanguíneos, e que é importante existir essa estrutura para que a gente tenha a troca gasosa e hematose. E quando nós falamos de edema pulmonar, nós estamos falando do extravasamento de líquido para a interface entre este alvéolo e este vaso sanguíneo, que vai trazer alguns problemas e que atrapalharia a função principal de troca gasosa pulmonar, que vai cursar com todas as alterações clínicas que veremos nos nossos pacientes. Paciente de 50 anos, com antecedentes de hipertensão mal controlada, que apresenta diabetes, tabagismo, IRC não dialítica, inicia quadro súbito de dispneia rapidamente progressiva e comparece por esse motivo ao pronto-socorro. Negava precordialgia na admissão. Não tem histórico de asma nem DPOC. Estava taquipneico, frequência respiratória 38, cianótico, corado, com boa perfusão periférica, com uma pressão arterial de 230 por 150 e uma frequência cardíaca de 122. Suas jugulares estavam engurgitadas, tinham ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com B3 sem sopros, crepitações difusas, bilaterais, uma hepatomegalia e edema no membro inferior, 2 cruzes em 4. Pergunta para o grupo: o que vocês imaginam que esse paciente pode estar apresentando nessa condição descrita no caso clínico? Na opinião de vocês. Uma dispneia rapidamente progressiva, edemaciado, hipertenso. Uma descompensação da IC? Como? Pode falar? Descompensação da IC? Tem algo por trás da historinha lá em cima. O que ele tem? E qual seria o exame físico dele mostrando uma alteração específica? Qual o mecanismo fisiopatológico para essa situação clínica? Vocês imaginariam o que aconteceu com ele? É um simples caso de uma insuficiência cardíaca? Ou ele tem algo por trás que agravou subitamente o quadro em uma pessoa que já tinha uma insuficiência cardíaca pregressa provável? Meninos, imagina que esse doente, ele já tinha uma IC, já tinha uma doença renal,
que poderia, de alguma forma, explicar esse edema que aparece aqui. Ele tem um átrio contraindo com mais força para vencer a pressão de enchimento, tendo B3, tem uma urgência jugular, né? Isso tudo pode levantar evidências de uma IC. Mas o que pode ser o mecanismo de descompensação pode ser visto aqui no exame físico dele. O que esse doente está apresentando? Ele está numa condição que eu poderia, inclusive, caracterizar e começar a pensar se não seria uma emergência hipertensiva. E quando ele começa a ficar com o pulmão congesto, ele tenta compensar essa dificuldade de troca gasosa, fazendo um aumento de frequência respiratória, e nessa condição clínica toda, ele inclusive começa a ficar taquicárdico, com uma resposta hipotalâmica, com uma resposta do sistema nervoso autônomo a essa condição clínica descompensada, inclusive já apresentando uma cianose. Qual o diagnóstico? Emergência hipertensiva? Existe lesão de órgão-alvo? Qual que é o órgão-alvo que está envolvido aqui? Miocárdio, coração. Qual conduta vocês tomariam para este paciente que apresenta uma emergência hipertensiva com edema agudo de pulmão? Quais exames devem ser solicitados? Caso 2. Paciente, 73 anos, com antecedente de hipertensão mal controlada, diabético, tabagismo e AVC isquêmica há 1 ano, iniciou quadro de precordialgia intensa, anginosa, há cerca de 3 horas e comparece por esse motivo ao pronto-socorro. Nega asma ou DPOC. A dor agora é uma dor do tipo A, uma dor anginosa. Ao exame. Ataque apneico, 38 IRPM, cianótico, corado, com boa perfusão periférica, PA 165 por 112, frequência cardíaca 102. Turgência jugular, B4 sem sopros, mostrando um ventrículo com dificuldade de relaxamento, estertores, crepitações bilaterais dos 2/3 inferiores do pulmão, sem edema e sem cianose. O caso 1 é diferente do caso 2? Pergunta para vocês. Muita Parece coisa. que o mecanismo de descompensação dos casos é um pouco diferente. No caso 1, a gente pode cogitar até uma TEP aguda, né? E no caso 2, parece que é um infarto de VD. O caso 2, a gente mostra um paciente que teve uma dor anginosa, não tem aquela elevação pressórica, né? Mostra uma disfunção ventricular, sem edema, mas já está ficando aqui com a jugular engurgitada, né? Então, é uma pergunta se o ventrículo direito dele já está começando a ter alguma falência, né? E quando é feito um eletrocardiograma no primeiro momento, até 10 minutos da admissão, eu estou aqui vendo um supra de ST. Pergunta: pede-se um raio-x. O que vocês estão vendo neste exame de radiografia de tórax desse doente? Este doente já apresentava um índice cardiotorácico aumentado, evidências de infiltrado intersticial, seio costofrênico velado, né? E aí vem a pergunta: é um edema agudo de pulmão, uma congestão pulmonar, qual que é o diagnóstico etiológico para ele? Qual a conduta que vocês tomariam nesse caso clínico? Quais exames seriam solicitados para este caso clínico? Caso 3. Paciente, 74 anos, com antecedente de hipertensão, IRC, tabagismo, iniciou o quadro de palpitações há cerca de 3 horas e dispneia rapidamente progressiva e comparece por esse motivo ao pronto-socorro. Negava precordialgia. Ataque apneico,
35 RPM, cianótico, hipocorado, torporoso, com extremidades frias, com má perfusão periférica e hipotenso, pressão arterial 95/70. Ele disse que a PA usual é 130/84, frequência cardíaca 127. Quando vamos examinar o doente, ele tem turgência jugular e chama bastante atenção. Ritmo cardíaco irregularmente irregular, com sopro sistólico 3 cruzes em 6 em foco mitral, crepitações em 2/3 inferiores do pulmão, uma hepatomegalia com ruídos hidroaéreos presentes e um edema 2 cruzes em 4 em membros inferiores. Esse caso é diferente no mecanismo dos dois anteriores? O que chama atenção nele? O que vocês estão vendo? Esse ritmo cardíaco irregularmente irregular chama um pouco a atenção. E esse sopro que a gente não sabe se é novo também. O que chama bastante atenção é este eletrocardiograma que, quando é feito ali na admissão, até 10 minutos, percebemos um ritmo compatível com uma fibrilação atrial. Então, vem a pergunta: uma fibrilação atrial aguda explica, de alguma forma, uma situação de edema agudo de pulmão? Ou uma fibrilação atrial crônica, que inicia uma alta resposta agudamente, explica este mecanismo de edema agudo de pulmão. Está aí o raio-x do paciente, índice cardiotorácico aumentado, cefalização de fluxo. Vocês vão ver durante a residência muitos exames compatíveis com este aqui, né? Que nos mostra um paciente portador de miocardiopatia e insuficiência cardíaca. Qual que é o diagnóstico? Insuficiência cardíaca com FA? É uma FA aguda ou crônica? Uma crônica que está com alta resposta agora, uma FA aguda que fez este mecanismo de descompensar a questão cardíaca, gerando edema agudo de pulmão. Qual que é a conduta que vocês tomariam? Quais exames deveriam ser solicitados? Caso 4. Paciente de 32 anos, feminino, antecedente de febre reumática na infância, iniciou quadro de dispneia rapidamente progressivo há cerca de 3 horas e comparece por esse motivo ao PA. Nega precordialgia. Realizou cirurgia odontológica há 5 dias. Febre de 38,5 graus Celsius há 3 dias. Taquipneica, cianótica, corada, torporosa, uma certa palidez confusa, extremidades frias, PA 95/68, frequência cardíaca 122. Jugular engurgitada, ritmo cardíaco com ruflar diastólico em foco mitral, com estalido de abertura precoce e sopro sistólico 2 cruzes em 6 de Levine. Crepitações difusas em 2/3 inferiores. Hepatomegalia, edema 3 cruzes em 4. Esse mecanismo é diferente dos demais? Existe alguma questão que chama atenção no caso clínico? O que vocês pensariam? Radiografia, sem cardiomegalia, mas evidências de congestão. E é feito um ecodopplercardiograma, a danada da paciente tinha uma vegetaçãozinha na válvula mitral. Qual foi o mecanismo do edema agudo de pulmão dela? Uma doença valvar aguda que existiu pela presença dessa vegetação. Qual o diagnóstico? Qual a conduta? Quais exames a serem solicitados? Caso 5. Paciente de 50 anos, com histórico de miocardiopatia dilatada, IC, capacidade funcional 3, com disfunção ventricular grave, com eco com fração de ejeção reduzida 23%, em uso de marca-passo, tabagismo e IRC não dialítica, iniciou quadro de dispneia rapidamente progressivo e comparece por esse motivo ao PA. Nega precordialgia, febres ou sinais de infecção,
tinha parado de tomar os medicamentos, apresentava na admissão ureia 182, creatinina 3,2, potássio 6,7, consumindo bicarbonato 17, pH 7,3. Estava taquicárdico, cianótico, bipocorado, extremidades frias, agitado. Conseguiu-se aferir a PA sistólica, mas a diastólica não foi possível de perceber adequadamente. Frequência cardíaca 128. Jugular engurgitada, B3, sobrosistólica em foco mitral, crepitações bilaterais, hepatomegalia, edema no membro. O que vocês estão vendo aqui? Qual paciente que é esse? O que chama a atenção? O que aconteceu com ele? Fizemos a radiografia de tórax, está ali o querido marca-passo, com o coração do tamanho do mundo, do tamanho do peito. Olha a miocardiopatia desse paciente dilatada, meninos. Fizemos um ECG, evidências de sobrecarga de câmara, vocês irão aprender no decorrer do programa de residência. Qual que é o diagnóstico? Qual a conduta? Quais exames serem solicitados? Importante saber que todos esses pacientes citados, eles apresentaram uma condição que levou a uma piora da insuficiência cardíaca, e de forma aguda, e que no momento que essa insuficiência cardíaca fica descompensada, a gente tem o extravasamento do líquido no nível pulmonar para o espaço intersticial, conforme o artigo que eu deixei para vocês ali no grupo. E este mecanismo vai determinar o edema agudo de pulmão e todas as consequências relacionadas a ele. A dificuldade de troca gasosa, uma clínica que pode trazer todas aquelas alterações que foram mostradas para vocês. Importante saber que quando eu estou diante de um paciente com insuficiência cardíaca aguda, eu posso ter sinais de baixa perfusão, como uma extremidade fria, baixo débito urinário, um estado mental alterado e pouca resposta ao diurético, inclusive uma azotemia pré-renal. E eu posso ter um paciente com sinais de congestão, com turgência jugular, refluxo hepatojugular, edema periférico, B3, dispneia, ortopneia, crepitações, inclusive ganho de peso. E eu posso analisar se o paciente está ou menos congesto, menos ou mais perfundido. E com isso vocês terão os perfis clínicos da insuficiência cardíaca aguda, que pode ser quente e seco, frio seco, quente úmido e frio úmido, que será tema de discussão a qualquer momento no programa de residência, né? E esses perfis, que estão em íntima evolução, A, B, C, L, é uma discussão que se tem no dia a dia, mas que tem uma evolução atual que eu queria que vocês pesquisassem para tomar conhecimento. E aí, resolvemos fazer uma tomografia naquele paciente que apresenta radiografia demonstrando sinais de congestão. A tomografia vai confirmar, mostra um infiltrado intersticial, vai mostrar essas alterações muito comuns nos pacientes que a gente tem ali no Mário Pena. Então, com frequência, nós vamos encontrar o paciente apresentando todas essas alterações na tomografia, se é pedida como diagnóstico diferencial para outros problemas que temos no nosso dia a dia. E se eu fizesse um anátomo patológico deste pulmão, a gente veria essas alterações típicas do edema agudo de pulmão. Então, vem a pergunta, o que eu posso fazer para esse paciente nessa condição aguda? Eu posso tomar uma medida com apoio, por exemplo, da fisioterapia. Eu posso fazer uma VNI. Estudos mostram que a VNI demonstra resultados relacionados a desfecho, menos intubação, menos mortalidade, menos complicações. Então, no decorrer do curso, a gente vai discutir a importância da VNI para a nossa prática clínica. E quem estiver fazendo estágio na UTI, com frequência, vai ver pacientes em VNI. E no estágio de sala vermelha, lá do Odilon Beres,
vocês também verão pacientes fazendo VNI. E na própria enfermaria, nós indicaremos para alguns pacientes que apresentam sinais de congestão pulmonar e edema pulmonar a VNI. E agora entra uma questão importante para a prática diária, que está mudando a realidade tanto da sala de emergência, como UTI, como enfermarias. O ultrassom point of care. O ultrassom POCUS está ganhando uma visibilidade na medicina, onde se diz que o ultrassom está se transformando no estetoscópio do médico do passado. Então, na situação de congestão pulmonar e edema agudo de pulmão, eu fazendo a ultrassonografia, eu conseguirei ver algumas imagens, principalmente as linhas do tipo B. Essas linhas, quando vistas, elas são sugestivas de congestão pulmonar. À medida que a gente institui o tratamento e o paciente vai ficando menos congesto, essas linhas tendem a começar a ficar rarefeitas e desaparecer. Então, é importante conhecer ultrassom point of care. E aí vem uma pergunta. Para todos esses casos clínicos que nós apresentamos, tem um grupo de fármacos, de exames, de procedimentos que vocês necessitam conhecer. E eu gostaria que tentassem, no decorrer da semana, fazer uma reflexão. O papel da furosemida, do beta-bloqueador, do nitrato, da morfina, da hidralazina, do IECA, do BRA, da varfarina, da heparina não fracionada, da heparina de baixo peso, do AS, do prasugrel, do clopidogrel, dos novos anticoagulantes, do nitroprusiato e da nitroglicerina, das aminas vasoativas, da soroterapia, do raio-x de tórax, do ultrassom POCUS, da TC de tórax, da angio-TC, do eco transtorácico e transesofágico, do hemograma, do PCR, ureia creatinina, função hepática, íons, gasometria arterial, troponina, dímero D, NT-proBNP, EAS grande gota, coagulograma e hemoculturas. O acesso venoso, a elevação da cabeceira, o O2 na máscara facial, a sondagem vesical de demora, monitorização contínua, pressão venosa central, PIA, VNI, glicemia capilar, ECG, intubação orotraqueal e CAT. Todos esses seriam os elementos que fariam parte da rotina para a condução de todos esses casos clínicos. E aí vem a pergunta: vocês estão preparados para isso? Meninos, de toda a discussão que eu trouxe aqui, de todo esse material de apoio para avaliação do paciente com edema agudo de pulmão, eu espero que até o final do primeiro ano de residência, e que os R2, neste momento de residência, estejam habilitados a conhecer todos esses equipamentos, procedimentos e exames necessários para a condução junto aos fármacos de um paciente com edema agudo de pulmão. O objetivo dessa aula foi introduzir de forma simples o tema, e eu vou levar diretamente para as reuniões presenciais o caso clínico que a gente apresentou aqui hoje, com o objetivo da gente tentar resolver com a tomada de conduta, utilizando aquele último slide de tudo que temos em mãos para abordagem do edema agudo de pulmão. É um tema complexo, rotineiro, e que o meu objetivo aqui foi apenas despertar o interesse, demonstrar a importância e trazer vocês para um caso clínico que toda hora vai bater na porta. E brevemente levarei para vocês esses casos clínicos para resolução. Como eu falei, 20 minutos de aula,
queria agradecer a presença de todo o grupo e eu gostaria que daqui para frente vocês ficassem atentos. Eu estou com um paciente com gesso e com edema agudo de pulmão. O que pode estar acontecendo? Quais exames eu devo solicitar? E qual a melhor forma de fazer o manejo? Instrumentos eu mostrei o que existe. Agora é somente tentar começar a pensar em cada caso clínico de forma prática. Alguém aqui dos R1 já conviveu com paciente com gesso na enfermaria? Do nosso grupo? Meninos? Sim, eu tô com lá no posto 6. Qual que é a sua experiência, Bárbara, para esse paciente em 30 segundos? É um paciente que já era hipertenso, tinha uma insuficiência cardíaca, né, conhecida, e ele internou por causa da dengue, começou a fazer mais volume, tinha uma ITU que não foi bem resolvida com antibiótico oral, e aí por todas essas condições ele começou a descompensar e naturalmente fez uma congestão pulmonar, começou a ficar dispneico, desaturou, a gente teve que entrar com furosemida para conseguir compensar ele. Você acha que ele era candidato a utilizar uma VNI a qualquer momento? E por quê? Sim, se ele não tivesse conseguido diminuir essa questão da congestão só com a furosemida e continuasse mantendo um padrão respiratório ruim, provavelmente ele teria que ir para a VNI. Sim, esse paciente ali na enfermaria, se tivesse uma piora clínica aguda, VNI seria a conduta mais adequada. Sofia, Oi. você teve experiência com VNI na enfermaria? Sim, mais de uma vez. Sucesso, foi muito bom. Não O que precisou você de acha? levar o paciente para o CTI. O que a VNI preveniu? Preveniu intubação. Perfeito, meninos. Essa é a mensagem final da aula. Se vocês estiverem diante de edema agudo de pulmão, em vez de preparar o tubo, prepare a VNI. Então, conhecer VNI é vital para todo clínico geral, porque evita tubo, evita CTI e evita mortalidade dos nossos pacientes. Eu acho que com este breve debate com Bárbara, que está rodando comigo, e a Sofia, que é R2, que já vivenciou a nossa enfermaria, a gente tem em mente por onde andar nesse tema. Mais uma vez, queria agradecer vocês, que a noite seja abençoada e que seja um ano de grande crescimento pessoal para todos. Forte abraço, obrigado, Eli, obrigado, eu vi mais cedo, Brígida, e que a gente cresça cada vez mais como time e grupo. Contem sempre com a gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Gente.